Então, a partir disso, eu vou estar falando agora sobre três erros que impedem a nossa reconexão com Deus. Que erros são esses? São erros de interpretação. Às vezes, como a gente fica achando que Deus se comporta de uma forma, a gente acha que a gente tem que se comportar de outra. Isso acaba separando a gente de Deus. O primeiro erro que a gente vai falar é quando a gente confunde a voz de Deus com a voz da culpa religiosa. Esse é um erro devastador. O que é? É aquela vozinha que fica falando dentro da gente, que fica ali no nosso ouvido, falando, guiando. Você acha que é Deus que está falando com você, mas não é. O que é aquilo? É aquela voz que fica falando: olha, você não está sendo suficiente. Você tem que trabalhar mais, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que ser melhor. E você faz, e isso nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E isso é uma das coisas que traz cansaço, e traz colapso, traz exaustão para a gente. Porque a gente está tentando agradar a voz que é uma voz que não é a voz de Deus. A gente está tentando fazer o nosso melhor, mas não é naquilo que Deus pediu para a gente fazer. A voz de Deus não é uma voz de condenação. Se a voz que você está ouvindo na sua cabeça está fazendo você se sentir pequeno, indigno, sem esperança, num lugar que você não tem como sair daquilo, você pode ter certeza que não é a voz de Deus. Pode ser trauma, pode ser religiosidade, pode ser uma coisa que ensinaram para você, pode ser legalismo, pode ser até o inimigo de Deus, mas você pode ter certeza, não é o seu pai, não é Deus que está falando aquilo para você. Imagina, por exemplo, você tendo um filho. Eu tenho dois filhos, dois filhos adolescentes, e graças a Deus nunca tive nenhum problema com eles. Mas eu imagino, por exemplo, se algum dia, por exemplo, meu filho se envolver com drogas, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e falar: não, eu não quero mais saber de você. Eu tinha falado para você que droga é uma coisa que estraga, que não vale a pena, que acaba com a sua vida, e mesmo assim você foi lá e entrou nesse caminho. Sai daqui, você não vai ser mais meu filho, sai da minha casa, eu estou muito decepcionado com você. É claro que não, ninguém faz isso. Quando a gente tem alguém que a gente ama, que caiu num problema, que caiu numa dificuldade, o que a gente faz, nosso coração se rasga, a gente se abraça, a gente chega e fala: não, filho, vamos sair dessa situação sozinho, eu estou aqui, vamos caminhar junto, vamos fazer acontecer. E é justamente isso que Deus faz. Deus não quer que a gente tenha medo dele, mas ele quer que a gente sinta amor por ele. Por quê? No amor não tem medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. A voz de Deus, você pode ter certeza que ela nunca vai produzir tormento dentro de você. Se você está atormentado, está ansioso, está desesperado, você pode ter certeza que não é a voz de Deus. A voz de Deus não está vindo para trazer terror para cima de você. Ela está vindo para vir te libertar. Então, quando isso acontece, você pode ter certeza que o medo que você está sentindo não vem dele. Vem de alguma imagem distorcida que você tem na sua cabeça sobre Deus, que você acredita que seja Deus, que veio de alguma ferida, alguma experiência que você tem, mas você pode ter certeza que aquilo não é Deus. E isso é importante, porque a gente tem que saber como discernir as nossas vozes. A voz da culpa, ela traz condenação, é uma voz pesada, uma voz que oprime, ela foca na sua identidade, ela fala assim: você é um inútil, você não tem jeito, você vai para o inferno. Ela te faz você se esconder, te dá uma vergonha. Sabe como a gente fala de Adão, que se escondeu da presença de Deus depois de comer do fruto proibido? Essa voz ela faz você fugir da presença de Deus, se esconder, morrer, desaparecer. E ela não dá saída nenhuma. Ela só coloca você naquela situação horrorosa e não te dá saída. Muitas pessoas acabam perdendo a vida escutando esse tipo de voz. Mas a voz de Deus não é assim. Ela traz convicção. Ela fala para você: olha, você fez isso, mas não é isso que você é. Ela é gentil, ela está buscando restaurar você. Assim como você restauraria, você procuraria seu próprio filho por uma restauração, a voz de Deus, ela também vem com essa questão de trazer a sua restauração. Ela foca no comportamento, ela fala: olha, essa ração que você fez não é você, você é outra coisa, para de fazer isso, vem, volta a ser aquilo que você é. Ela traz você de perto para Deus.
Em vez de você sentir vergonha e vontade de fugir, você sente vontade de voltar para Deus e se aproximar mais. E ela te dá esperança. Deus fala assim: eu vou te ajudar a superar isso. Eu vou te ajudar você a crescer. Isso não vai acontecer mais. Olha só a diferença entre essas vozes. E, no entanto, quando a gente para poder ver na nossa vida, a gente vê que muitas dessas vozes que a gente escuta, que a gente vive, que a gente pensa que é Deus, são vozes extremas de condenação. A gente vive num estado de tensão, num estado de ansiedade que não se justifica. Agora eu vou falar do segundo erro, só um momentinho tomar um pouquinho de água. O segundo erro acontece quando a gente tenta se conectar com Deus através de religião e não de relacionamento. O que é isso? Ah, para poder chegar perto de Deus, tudo que eu tenho que fazer é cumprir um checklist. Fiz isso? Pá. Fiz aquilo? Tá. Fiz aquilo outro? Pá, pá, pá. Mas não é assim que a gente chega perto de Deus. A gente chega perto de Deus quando a gente tira as nossas máscaras, quando a gente chega na presença de Deus e a gente se coloca vulnerável, quando a gente tem intimidade. A palavra conhecer na Bíblia, ela significa ter intimidade. Então você não conhece alguém até você ter intimidade com ele. A gente sabe disso. Nós conhecemos muitas pessoas. Pessoas do trabalho, pessoas que você encontra no meio da rua, mas você não sabe como aquelas pessoas são de verdade. Você só descobre como as pessoas são quando você anda com elas, quando você compartilha momentos com elas, quando você come com elas. Tinha uma expressão antiga que o pessoal falava que diz que você tem que comer um saco de sal, né? Com a pessoa para poder saber quem ela é. E com Deus é assim também. Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente conheça quem Ele é e se dê a conhecer, mostre quem nós somos. Ele, uma das coisas mais interessantes que a Bíblia fala quando chegar o juízo final é que Jesus vai falar para muitas pessoas: eu não te conheci. Por quê? Porque essas pessoas nunca chegaram a ter intimidade com Ele. Nunca chegaram a se dar a conhecer, nunca chegaram a entrar na presença de Deus e se dar a conhecer e conhecer Deus. Nunca teve intimidade, nunca conheceu. Então, você não consegue se reconectar com Deus através da religião. É só através de um relacionamento. Uma religião, você tem que cumprir regras. Ah, fui na missa, li a Bíblia, fui no culto, já orei hoje. Daí você vai preenchendo aqueles tiques, tique, 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 e fala: bom, tá, agora eu tô bem, né? Mas esse é o problema, a gente nunca sabe se tá bem de verdade ou não. Sempre parece que tá faltando alguma coisa que você esqueceu de ticar na sua lista. Ela é cheia de rituais obrigatórios. Se você não fizer aquilo dessa forma, da forma correta, todas as vezes, você não está certo. E você, quando entra nessa questão da religião, você está o tempo todo buscando aprovação. Você tem que fazer tudo o que é correto para poder ter a aprovação. Enquanto quando você tem um relacionamento com Deus, a coisa é o contrário. Você está vivendo na aceitação. Você vai na presença de Deus porque você quer, não porque você é obrigado a ir, obrigado a orar, obrigado a ler a Bíblia, mas porque você está desejando estar perto de Deus. É um outro tipo de relacionamento, um outro tipo de vida. E isso traz conexão genuína. E de onde é que vem isso? Vem do fato de você saber que Deus já te aceitou, que aquela aliança que foi feita com você foi Deus que fez. Ela não depende de você. Ele já aceitou você, ele já abriu a porta para você. A única coisa que você tem que fazer é você dar o passo e desfrutar disso. E, gente, eu digo para você, isso tira um peso enorme de cima da gente. Porque não tem coisa pior do que você ter que ficar é, desempenhando, vivendo uma máscara para poder ser aceito. Imagine você num casamento com seu esposo, com a sua esposa, em que o seu esposo, sua esposa fala: eu só vou te aceitar se você fizer assim, 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 assim. E se você falar, sair fora daquela linha, você falar alguma coisa errada, vai ter um divórcio. Imagine que tipo de casamento, que felicidade você vai ter nisso. Mas não, o casamento não é para isso. O casamento é para ter intimidade. No casamento é onde a gente tira as nossas máscaras, é onde a gente fica nu um diante do outro, em que o outro vê
as piores coisas e as melhores coisas um do outro. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente tire as máscaras. Que realmente Deus não vai se assustar com o seu pior. Ele já te conhece, conhece você de cabo a rabo, de fio a pavio. Não tem nada dentro de você que vai assustar a Deus. Mas você pode se assustar de ter que mostrar aquilo, de se mostrar vulnerável na presença dele. Mas não tem jeito. Enquanto você não abrir essa vulnerabilidade, enquanto você ficar só na religiosidade, não tem como haver reconexão. A Bíblia nos conta uma história muito interessante, que é a história de Marta e Maria, em que Jesus foi na casa delas e ele estava lá ensinando na casa de Marta e Maria. E Marta, a gente sabe, ela estava fazendo muitas coisas, estava preparando comida, botando as coisas no lugar, ela estava ansiosa, estava preocupada se ia dar tudo certinho, ela estava cansada, porque ninguém estava ajudando a ela, estava ressentida porque ela está tendo que fazer tudo sozinha. E Maria estava ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, em paz, desfrutando da presença. Ao invés dela tentar fazer alguma coisa para poder agradar a Jesus, ela estava simplesmente sentada ali, compartilhando da presença dele. E Jesus falou que, quando Marta veio reclamar, ele falou que a Maria tinha escolhido a melhor parte. E isso não ia ser tirado dela. O que Jesus quis dizer com isso? Quer dizer que fazer coisas é ruim? Que está errado? Não, não está errado. Mas tem uma ordem para as coisas. Primeiro eu me conecto, depois eu faço. Primeiro eu tenho um relacionamento, depois eu faço as coisas da religião. Por quê? Se eu inverter isso, se eu colocar as regras antes do relacionamento, a única coisa que eu vou puxar para minha vida é peso. E é por isso que a gente não pode errar nessa questão. Tem que colocar o relacionamento antes da religião. A gente tem que estar nu diante da presença de Deus, a gente tem que estar sem máscaras, gozando da intimidade com Ele. Só a partir daí, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos têm algum sentido, ok? O erro número 3 é você acreditar numa imagem distorcida de Deus. E esse é extremamente perigoso, porque é um erro inconsciente. E todos nós temos uma imagem de Deus. Se eu parar e falar para você agora, como é que você imagina que Deus é? O que que você vai imaginar? Tem gente que vai imaginar Deus como aquele senhor de barba branca, sentado num trono, numa nuvem, distante. Tem Deus que vai imaginar pregado numa cruz, ali, impotente, incapaz de fazer alguma coisa. E essas imagens que a gente tem na nossa cabeça são imagens que elas vêm antes das nossas palavras. Você já parou para imaginar que uma criança, antes de saber falar, ela já consegue imaginar? Ela consegue, ela já viu coisas e ela consegue lembrar daquelas coisas. E essas imagens, elas têm um poder muito grande, porque elas estão antes da fala dentro da nossa cabeça. E às vezes nós podemos falar tudo sobre bom de Deus. Pode falar, não, Deus é bom, Deus cuida de mim, Deus me ama, Deus está junto comigo. Mas quando você para olhar a imagem que você tem de Deus, você vai ver que muitas vezes essa imagem ela não bate com aquilo que você fala. Você fala uma coisa, mas você tem uma imagem de outra coisa dentro de você. E isso é um grande perigo. Agora, seja honesto. Como é que você sente que Deus é para você? Qual é a imagem que você tem de Deus na sua cabeça? Que Deus ele é abusivo, que ele é frio, que ele está distante, que ele é impotente, que ele te abandonou, que ele não está nem um pouco interessado com a sua vida, que ele está bravo com você, que ele não é confiável. Olha só, quando a gente está em paz com Deus, essas imagens elas não têm poder. Mas se você não está em paz, alguma dessas imagens está ali, ó, por dentro, no seu inconsciente, te afastando de Deus. E de onde vêm essas imagens? A primeira fonte dessas imagens são os nossos próprios pais, ou as pessoas que cuidaram da gente quando era criança. Se a gente tinha um pai que era muito severo, um pai que nunca estava satisfeito, isso é transferido para Deus. Porque se o nosso pai é assim, Deus, que é pai, também vai fazer a mesma coisa. Ele nunca vai estar satisfeito,
Você sempre vai estar falando, 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 fazendo, 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 e Deus nunca vai estar satisfeito com você. Ou às vezes teu pai te abandonou, abandonou a sua família, e você se sente abandonado. Ou seu pai, ele era violento, ele era um pai abusivo, e você inconscientemente começa a achar que Deus é dessa forma também. Algumas das imagens também vêm de doutrinas ou pregações distorcidas que a gente escutou. Às vezes a gente escutou uma pregação que colocou Deus como estando zangado com a gente, como uma condenação, um peso de condenação, um Deus que não se preocupa com a nossa vida. E a gente está escutando aquilo ali, escutando, escutando, e isso vai entrando essa imagem dentro da nossa cabeça. Pessoas que sofreram abuso têm uma imagem terrível de Deus. Se elas não acham que Deus é abusivo, elas podem achar que Deus é abusivo. É um Deus que é incapaz, um Deus passivo, um Deus que não se interessa por elas, um Deus que abandona elas. Olha que coisa horrível para você carregar dentro de você. Nós também temos imagens que vêm por causa das decepções que nós temos com líderes da igreja, seja padre, pastor, uma pessoa que era responsável, ou às vezes um irmão que você caminhava, que você apreciava muito. E essas pessoas elas fazem coisas que quebram a nossa confiança. Isso também se transfere para Deus. A gente começa a imaginar, mas não era para ser assim. Como é que Deus permite um negócio desse? Que Deus é esse que deixa esse tipo de coisa acontecer? E também tem imagens que vêm para cima da gente por causa de um acontecimento traumático. Você pode ter tido um acidente, você pode ter perdido uma pessoa que você ama, pode ser que alguém chegou para você e deu um diagnóstico de uma doença horrorosa que aparentemente não tem cura. Tudo isso também te chacoalha ali dentro. Assim, que Deus é esse? Onde é que está Deus? Como é que Deus pode ser pai? O que significa tudo isso? E essas coisas elas vêm e vão rodando dentro da cabeça da gente. E a gente pode até continuar falando as coisas certas. Pode até continuar falando, não, Deus é amor, Deus me ama, Deus me quer. Mas ali no fundo, na imagem na nossa cabeça e no sentimento no nosso coração, não é isso que a gente está sentindo, não é isso que a gente está vivendo. E isso é horrível. Como é que você pode ter conexão com Deus que você acredita que seja desse jeito? Uma pessoa que se comporta desse jeito é uma pessoa que eu quero ter longe, não é uma pessoa que eu quero ter perto. E enquanto essas imagens elas existirem dentro da nossa cabeça, não tem como se reconectar com Deus, tá? Mas a graça toda dessa situação é que Deus mesmo se coloca para poder curar essas imagens dentro da gente. Quando você veio falar de Jesus, Jesus não veio só falar como Deus é. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Ele veio mostrar como Deus é, como Deus se relaciona. Como é que Deus se relacionou com os pobres? Como é que se relacionou com os doentes? Como é que se relacionou com os pecadores? Como se relacionou com pessoas que nem, por exemplo, a história da mulher adúltera, em que estava todo mundo com uma pedra na mão, pronto para matar, e ele foi lá e, em vez de condenar, ele restaurou. Ele fez exatamente o contrário do que as pessoas achavam que Deus queria fazer. As pessoas achavam que Deus estava com uma pedra que seria o primeiro a destruir aquela mulher adúltera porque ela pecou. Mas Jesus mostrou como Deus é. E o que ele fez foi restaurar a vida dela. Mostrar que todos têm pecado também, que ninguém tinha o direito de jogar uma pedra em cima da vida dela. Jesus veio mostrar como Deus é quando ele conta a história do filho pródigo, em que o filho do pródigo ele pediu a herança dele. Ele praticamente cuspiu no rosto do pai e falou assim: eu quero que você morra. Se você tivesse morto, esse dinheiro estaria na minha mão. E ele foi lá e ele gastou da pior maneira possível, se empobreceu, destruiu a herança. O pai dele perdeu metade do que ele tinha para poder dar aquele dinheiro para aquele filho. E, no entanto, quando o filho se voltou para se arrepender, o pai, ele nem esperou o filho falar nada. Ele saiu correndo. Ele beijou, abraçou o filho sujo de estrada, com cheiro de comida de porco. Ele beijou, ele abraçou, ele colocou um anel no dedo, ele colocou vestes novas. Esse é o Deus que Jesus veio mostrar. É o Deus que, quando aconteceu com Pedro, que traiu Jesus 3 vezes, Jesus não falou: eu não quero mais saber de você, sai daqui, eu não quero mais, você me traiu da pior maneira, da forma mais vergonhosa possível. Mas não, foi um Deus que veio e trouxe cura, trouxe restauração. Esse é um Deus que ele está próximo de quem caiu, ele está próximo de quem precisa,
ele está próximo, ele não vem trazer condenação. Isaías fala que o Messias ele não veio para apagar o pavio que está fumegando apenas, e nem veio para poder quebrar a cana que está partida. Ele não veio para terminar de quebrar a cana, ele não veio apagar a vela que está fumegando, mas ele veio para curar o caniço que está quebrado, ele veio para avivar a vela para que a chama volte a aparecer novamente. Esse é o Deus que Jesus veio mostrar. Então, só fazendo uma recapitulação de três erros que nos afastam de Deus, os três piores erros. Um é a gente confundir a voz interna, a gente achar que a voz da culpa religiosa é a voz de Deus. E como que a gente cura isso? A gente tem que aprender a discernir a diferença entre a voz de condenação e a voz de Deus, entre a voz da culpa e a voz da restauração. O segundo erro é a gente confundir religião com relacionamento com Deus. Qual é a solução para isso? É você abandonar aquele desejo de você ter que ter um desempenho espiritual. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acontecer isso, eu tenho que estar naquele momento, eu tenho que estar lá. E você simplesmente se abandona na presença de Deus com vulnerabilidade, com presença. Você coloca o seu coração, você se derrama ali. Essa é a diferença que vai trazer reconexão para você. E a última é você se livrar das imagens distorcidas de Deus que você tem dentro da sua cabeça. Enquanto essas imagens estão aí dentro, você não vai conseguir enxergar quem Deus é. E como é que a gente se livra disso? Quando a gente troca essa imagem para uma imagem daquilo que Jesus mostrou que Deus é. Como um pai amoroso, um pai que se preocupa, não um juiz que está olhando para ver tudo que você está fazendo, onde você está pisando para poder te destruir e te julgar. Tá? E existem vários erros que nos afastam de Deus, apesar desses terem os três primeiros, os três principais. E tem muitas camadas que você precisa fazer para poder ir tirando essa culpa, tirando essas coisas dentro de você, para você realmente se chegar na presença de Deus. Quando a gente. Quando alguém faz uma coisa, que a gente estava falando sobre a questão da família, um líder que pisou na bola com a gente, enquanto aquele ranço está dentro de você, aquilo impede você de chegar perto de Deus, enxergar Deus como Ele é. Enquanto você carrega essa imagem de um Deus abusivo, isso vai te impedir. Tem que ter cura, tem que ter restauração, tem que ter um processo. E às vezes esse processo não é uma coisa rápida. Eu gostaria muito que existisse uma fórmula mágica e que simplesmente a gente pudesse fazer assim e todos os problemas desaparecessem. Mas é um processo. Precisa de uma cura, precisa que aquilo aconteça.